E aí, beleza? Esse garoto é a chave para a salvação da humanidade, no futuro onde as máquinas vão dominar o mundo. E em O Exterminador do Futuro 2, O Julgamento Final, filme de 1991, essa máquina precisa protegê-lo de um terrível exterminador, que muda de forma, é altamente letal e praticamente indestrutível. Em um clássico do cinema, de um dos melhores filmes de ação da história. Não deu certo. Eu vou tentar o meu. No ano de 2029, a humanidade foi quase totalmente extinta do planeta, por uma guerra que começou no dia 3 de agosto de 1997, onde a Skynet, uma inteligência artificial que se rebelou contra o homem, agora quer o domínio total das máquinas no planeta, e a única missão é exterminar os remanescentes que, através da guerra que se criou, são chamados de a Resistência, liderados por John Connor, que por sua inteligência e astúcia começou a ganhar a guerra. E é daí que a nossa história começa, pois um androide foi enviado para o passado para exterminar John quando ele ainda era um adolescente. Mas a Resistência fez a mesma coisa, enviando um androide para o ano de 1995 para proteger John Connor. E nesta viagem temporal, perto de Carretas, o primeiro exterminador apareceu. Em meio a uma bola de energia, era o T-800. E olha, vendo esse rosto familiar, já bateu uma baita nostalgia. Claro que sua prioridade era conseguir um transporte, mas primeiro roupas, né? E no curral, um bar de motoqueiros e caminhoneiros de beira de estrada, no qual chamou extrema atenção de todos que estavam por lá. T-800 estava atrás de uma roupa, no qual educadamente pediu para um motoqueiro o que precisava. Quero suas roupas, suas botas e sua motocicleta. Bom, eu acho que o T-800 só precisava ser um pouco mais educado, né? Esqueceu de dizer por favor. Então, depois de uma conversa nada amigável, o motoqueiro concedeu as chaves da motocicleta. Vale lembrar que a trilha sonora desse filme tem um destaque especial. E depois de conseguir uns óculos descolados, uma Winchester de cano curto e uma Harley Davidson Fat Boy 1991, saiu em sua missão de encontrar John Connor. Já na Califórnia, o policial Dave foi verificar problemas elétricos em um beco. E nessa, o outro exterminador apareceu, o T-1000, que pegou as roupas do policial e também tinha a mesma missão de encontrar o adolescente John Connor, que vivia com seus pais adotivos Todd e Janelle Vaught, só querendo mexer em sua moto e nem aí para o seu pai e sua mãe adotivos, já que sua mãe de verdade estava no hospital psiquiátrico do estado com problemas graves sobre um futuro que nunca existiu. E foi sua mãe de verdade que o ensinou a roubar granas de caixas eletrônicos, e agora junto com seu amigo Tim iriam gastar toda aquela grana na galeria da cidade. Bom, o problema é que tem dois exterminadores à sua procura, né? Um policial e um cara bastante esquisitão de óculos por aí, que ainda não sabia o quão perigoso esses exterminadores eram. Já Sarah sabia muito bem, pois enfrentou um deles no passado, e esse era o motivo por estar ali naquele hospital, pois ninguém mais acreditava que um robô veio do futuro para matá-la. Bom, na verdade existiam provas na Cyberdyne System, uma empresa de tecnologia que estava avançando muito seus estudos para a criação de um processador neural, já que tinham um CPU que para a época era extremamente avançado e também um braço cibernético. Ok, vamos para um pouco de ação agora, né? Já que tanto o T-800 com uma caixa de rosas e o T-1000 trajado de policial estava procurando John na galeria, as coisas por ali iriam ficar interessantes, pois finalmente o encontraram no corredor onde John tentou escapar. Ficou entre o T-800 e o T-1000, e ali, entre pistolas e armas tiradas de dentro de uma caixa de rosa, o primeiro confronto de exterminadores aconteceu. Abaixo. E aqui de cara já descobrimos que o T-1000 era feito de alguma liga polimimética, parecido com um metal líquido, né? E o T-800 à prova de balas, mas ambos com extrema força e resistência. Só que o T-1000 queria mesmo era pegar o John Connor, que escapou de moto da galeria. E para alcançar o garoto, roubou um caminhão em alta velocidade e se enganava John achando que ele não iria atrás dele na galeria pluvial. Só que tanto o T-1000
quanto o T-800 estavam ambos determinados. E olha que o T-800, com sua Fat Boy e sua espingarda de munição infinita, também queria pegar o garoto, provando que a Fat Boy aguentava qualquer tranco e acelerada, salvando John de ser atropelado pelo caminhão do T-1000, que acabou ficando encurralado na galeria e uma baita explosão aconteceu. E o T-800 conseguiu livrar a pele de John por enquanto, mas estava bem longe do T-1000 ter morrido. Claro que John Connor estava cheio de dúvidas, então o T-800 explicou que era do futuro, e ele mesmo o enviou para protegê-lo de outro exterminador que a Skynet enviou, o tal T-1000, um protótipo bem mais avançado do que o dele, e por esse motivo não podiam ficar na cidade. E quando John fez uma ligação para os seus pais adotivos, alguma coisa estava diferente, pois ela não era gentil assim com ele no telefone, descobrindo através do T-800 que seus pais adotivos estavam mortos e aquela não se passava do T-1000 imitando Janelle. Já Sarah ficou sabendo através de policiais no hospital que o mesmo exterminador que ela tinha visto no passado estava de volta, fora que seu filho tinha desaparecido. Então seu plano foi de escapar, já que sabia que o exterminador viria atrás dela. Só não sabia ainda que era outro modelo, que inclusive naquela noite já estava no hospital, entrando facilmente pois era um policial, e como podia tomar a forma de qualquer pessoa e objeto, se disfarçou primeiro no piso e esperou o policial do hospital pegar o seu café para atacá-lo, usando sua própria forma. Já Sarah saiu de seu quarto, atacou um dos guardas em um outro momento de tensão do filme, pois estava determinada em sair, atacando os guardas e fazendo Silberman, o chefe do hospital, de refém. E nisso, seu filho John e o T-800, seu novo amigo, que agora não estava autorizado em matar pessoas, chegaram no hospital, apenas atirando nos joelhos do guarda, mas o fazendo viver. E Sarah agora, na correria dentro do hospital, sabia se algo desse errado, ficaria presa pelo resto de sua vida. E foi daí que o grande momento e o reencontro novamente aconteceu, dela com o exterminador, que quase acabou com sua vida, e o desespero de Sarah foi grande. Mas depois do T-800 levar sua pele dos guardas e enfermeiros do hospital, John disse que ele não era perigoso, estava ali apenas para protegê-la. Bom, se ele não era perigoso e não queria matá-la, quem queria então? E foi daí que Sarah conheceu o T-1000, o androide de metal líquido que poderia atravessar até barras de ferro. É claro, né? A sua característica única pode até se regenerar de um calibre 12 na cara. Isso só prova o quanto ele era versátil e altamente perigoso. Claramente armas de fogo não faria muito efeito sobre ele, mas quem liga, né? O negócio é meter bala nele sem dó, aproveitar que tem escopeta com munição infinita e assim escapar dali. E o plano agora era achar a melhor forma de se esconder, recuperar dos ferimentos, já que o T-1000 não iria desistir de sua procura. E uma cena extra da versão estendida deste filme, o T-800 mostrou onde era o seu CPU e que se destruíssem aquele chip, ele nunca mais poderia funcionar. Mas era uma cena apenas para mostrar que John Connor se importava com o T-800. Era agora o seu único amigo e a figura mais próxima que tinha de um pai, até ensinando a ele expressões e gírias, mas o plano de Sarah era acabar com a Skynet. E segundo o T-800, o homem responsável que criaria o chip revolucionário era Miles Dyson, o chefe de pesquisas da Cyberdyne. E esse chip seria, pelo que conhecemos hoje, como a internet, mais ou menos. Mas como à época vinham com este poder apenas para sistemas de computadores militares, se tornou 3 anos depois uma inteligência artificial independente que aprendeu em progressão geométrica e em 3 de agosto de 1997 atacou a população mundial com mísseis nucleares e foi o fim da humanidade.
Sarah ficou com aquela ideia na cabeça, sabia que precisava salvar a humanidade de alguma forma. Então seu plano sozinha era ir atrás de Miles Dyson. E ela, junto com um amigo guerrilheiro, tinha armas e muita munição, guardada ao longo do tempo, sempre naquela esperança de que um exterminador iria aparecer. Mas agora com esse T-800 era o mais próximo que enxergou de ter uma certa esperança de sobreviver a qualquer outro exterminador que aparecesse. Mas sabia que se não fizesse alguma coisa, a guerra e a destruição viriam de qualquer maneira, saindo rapidamente do acampamento, indo matar Miles Dyson na sua residência, que segundo o T-800, isso até poderia acabar com a guerra no futuro, mas John não queria nem saber. Achou isso errado e juntos iriam detê-la, que talvez poderia até ser meio tarde, pois algumas horas depois, Miles Dyson já estava na mira dela, mas foi o seu filho Danny que o salvou. E aí foi bala comendo solta na casa de Dyson, né? E Sarah nem aí se ele tinha filho ou família. O negócio dela era acabar com o mal pela raiz. Uma vida ou milhões. O que você faria? Mas foi sua família que fez ela pensar duas vezes e não puxou o gatilho, mesmo sabendo que ele criaria a inteligência artificial que destruiria a humanidade. E quando John e o T-800 chegaram, o exterminador mostrou o que ele criaria no futuro com seu chip revolucionário e também da guerra e a extinção de quase 70% da população mundial. Então Dyson aceitou numa boa, claro, com um pouco de pressão, né? Disse que não iria continuar o projeto e melhor, iria destruir todo o trabalho, inclusive o braço e o processador que por ele Dyson criou todo o seu trabalho. E para Sarah e o T-800 teria que ser destruído naquela noite. Tudo bem que invadiram a Cyberdyne e amarraram um guarda no banheiro. E foi por esse o motivo que um outro guarda o encontrou e ligou o alarme silencioso. E mesmo Dyson querendo desistir, a boa e velha ação deste filme iria finalmente começar, pois não tinham mais tempo para códigos e o T-800 preferiu usar o seu meio. Não deu certo. Eu vou tentar o meu. E eles tinham que ser rápidos, pois toda a Cyberdyne estava cercada pela polícia e o T-800 precisava dar um jeito nela, só que não poderia matar ninguém. É nada melhor que uma boa Gatling, uma arma usada em helicópteros e aqui também com munição infinita para fazer aquela baguncinha, e depois com o lança-granada para deixar as coisas ainda mais calma entre os policiais. Enquanto John e Dyson pegavam os elementos que precisavam para destruir a Skynet, mas no momento que iriam sair do prédio, os tiras invadiram e acertaram Dyson, que sabia que era o seu fim. E mesmo o T-800 quebrando paredes, Dyson se sacrificou e todo o andar de pesquisa e tecnologia foi para os ares. Na sequência, uma das cenas que mostravam o quanto o exterminador era a prova de balas, pois no corredor de saída da Cyberdyne foi fuzilado, mas passou por eles numa boa, e ainda feriu boa parte deles, jogando gás lacrimogêneo em todos os policiais, saindo de lá numa boa em um furgão. Só que o pesadelo estava na sua cola, que apesar de ter ficado meio desaparecido boa parte do filme, o T-1000 aproveitou um helicóptero para ir atrás deles. Na perseguição final, onde mesmo dentro do helicóptero conseguia atirar e até que Sarah foi atingida na perna. E aí uma sequência de acidentes. O T-800 freou o furgão e destruiu o helicóptero e na sequência capotou. Mas precisavam sair logo dali, pois o T-1000 pegou um caminhão de nitrogênio líquido para ir atrás dos três. A mesma perseguição, apenas mudou de veículos e como estavam numa caminhonete bem fraquinha, o terror era sobreviver, mas nada que um bom lança-granadas não ajudasse, né? Que em resumo, essa perseguição com muitos tiros foi parar em uma fábrica siderúrgica. Em uma cena clássica do filme, o caminhão de nitrogênio líquido se rompeu, soltando todo aquele líquido em cima do T-1000, que congelou automaticamente, né? Perdendo o seu pé, o seu braço e ficando totalmente imóvel. E foi daí que a famosa frase icônica deste filme foi dita. Hasta la vista, baby. Que apesar de ter virado gelo, era uma siderurgia e o
calor ali era grande, onde derreteu suas pequenas partes, já voltando à sua forma normal e já partindo para sua missão de matar Sarah e John Connor. E para salvar John, o T-800 ficou para lutar. E meus amigos, a batalha épica de robôs, 2 exterminadores letais saindo no braço. Claro que claramente o T-1000 com seu metal líquido já levou a melhor, fazendo o T-800 perder o seu braço. Onde agora a luta era entre Sarah Connor contra o T-1000, que forçou ela a chamar o seu filho. Mas o T-800 ainda queria lutar, que apesar da sua determinação, sofreu na mão do androide de metal líquido, tendo sua cabeça quase esmagada e seu sistema comprometido. Então, vendo a fragilidade, o T-1000 aproveitou para desligar o T-800. Claro que era temporário, pois tinha um sistema alternativo de recarregar as baterias. Enquanto o T-1000 tentava enganar John, Sarah Connor apareceu, determinada, recarregando sua arma apenas com uma mão, quase o derrubou no tanque de metal líquido. Mas agora que as armas precisam ser infinitas, acabou a munição. Só que uma surpresa estava por vir. O T-800 apareceu com seu lança-granada e mais uma vez o T-1000 sofreu, só que desta vez não conseguiu se regenerar, pois caiu em um tanque de lava fervente e finalmente foi destruído. Bom, segundo o T-800, ele estava exterminado, onde terminaram de destruir os elementos que precisavam para que a Skynet nunca surgisse. Claro que faltava o último chip que estava com ele, né? O T-800, então precisava ser destruído. Mesmo John Connor não querendo, pois gostava muito do seu amigo, desceu pelas correntes até o tanque de metal fervente e foi o fim até então da Skynet e de todo um possível futuro onde a humanidade seria totalmente extinta, terminando um dos melhores filmes de ação já feitos e com certeza, né, o melhor filme da franquia. Enfim. Nem preciso falar muito de Terminator 2, né? Parece vinho, quanto mais velho, melhor fica. Ainda mais agora que estamos sem muitos bons lançamentos de verdade em filmes de ação e ficção científica. É sempre bom relembrar um filme que marcou gerações, com um dos grandes ícones de filmes de brucutu dos anos 90, o Arnold Schwarzenegger. Bom, quem sabe no futuro próximo, se a humanidade não for dominada pelas máquinas, eu trago os outros filmes da franquia. Bom, galera, este foi o Solucionando Filmes. Até o próximo vídeo. Valeu, é nóis. Fui!